Olá, pessoal. Então, agora eu vou continuar aqui com vocês com a segunda parte da aula sobre Incas, tá bom? E nós tinha finalizado, então, falando para vocês sobre os soberanos Incas e as causas da expansão do Império Inca, tá? Agora eu vou falar para vocês um pouco sobre a estrutura político-administrativa, como era feita a separação do espaço, né, do Império Inca, que eu já comentei um pouco com vocês na primeira parte, como se dava a rede de estradas, a hierarquia, e aí a gente vai continuando a nossa aula, tá bom? Então, o Império Inca era chamado de Tahuantinsuyo, tá bom? Como nós podemos ver aqui, tá bom? E esse Tahuantinsuyo, que se chama Terra dos Quatro Quarteirões, ele era dividido em quatro partes, tá bom? Como vocês podem ver aqui melhor nessa parte, que eram o Chichai-suyo, o Anti-suyo, o Conti-suyo e o Colai-suyo, tá bom? Aquele livro que eu comentei com vocês no grupo lá do meu professor, que é um livro infanto-juvenil, ele trata muito sobre isso. Acho que isso que é o legal, sabe? De você poder ver coisas que realmente eram reais, né? Na história, presentes num livro infanto-juvenil, tá bom? No apogeu do Império Inca, né, que a gente pode ver melhor aqui, aqui da Colômbia até aqui o Chile e a Argentina, ele tinha, de norte a sul, 400 quilômetros, tá bom? Na região leste, que é essa daqui, tá bom? Como a gente pode ver aqui que está escrito Regiones de las Selvas, tá? Era uma zona defensiva para os incas, tá? Com presença de fortificações nessa região, né? Por conta de ter muitos povos para eles selvagens nessa região da selva, tá bom? Então, ele era dividido em quatro partes desiguais, que eram os suíos, tá bom? Cada região, a gente poderia encontrar ela divididas em ailius, tá bom? O que são esses ailius? Eles eram, a gente vai ver um pouco melhor mais para frente, grupos de famílias que deviam obediência aos seus chefes e o chefe ao Inca, tá bom? Então, a força do Inca chegava até a camada mais baixa. Ele era reconhecido como soberano realmente até a camada mais baixa. As decisões do Inca, do imperador Inca, ele caía realmente em cima da classe mais baixa que a gente pode encontrar dentro do Império Inca, tá bom? Esses ailhus, eles poderiam ser divididos em 10.000, 1.000, 100 e 10 famílias, cada uma tendo um funcionário responsável que respondia a um superior, tá bom? Como eu já falei para vocês, né, o Império Inca não foi responsável pela maior parte da construção das estradas que tem presente no seu império, né? Eram estradas que foram reaproveitadas e que são mais uma contribuição Chimo do que Inca realmente, tá? Que a gente pode ver um pouco melhor isso, né, como eram as estradas, tá? Infelizmente o mapa aqui está muito pequeno, mas se vocês conseguirem aumentar aí no computador de vocês, né? Então aqui a gente tem que em verde, né, essa linha verde passando, essa linha verde passando por aqui, são as rotas principais da serra. Em azul são as rotas da costa e em roxinho são os ramais de conexão, tá bom? Bolinhas brancas são as povoações incas, as amarelas cidades atuais onde se tem um sítio arqueológico inca e a estrelinha verde são as cidades de povos modernos, tá bom? O que é interessante a gente entender? Que essas estradas, elas tinham duas estradas principais, né? No caso aí, uma que era do altiplano e uma da costa, né? Que é a verde e a azul, e que eram ligadas entre si por vias transversais, que são as roxinhas, tá bom? Então, tinham essas duas principais e essas transversais, tá? Elas tinham por volta de 16.000 quilômetros, tá? Todas essas estradas. Essas estradas em si, elas eram muito estreitas, como a gente pode ver pelas imagens aqui do lado, tá bom? E nessas vias estreitas a gente encontrava tampos, tá bom? Tampos são pousadas e
chasqui, que são postos de estafetas para comunicação noite e dia. O que são estafetas? São mensageiros, tá bom? Então, como a gente viu na outra aula, o Pachacuti, que foi o nono Inca, ele criou uma rede de comunicação que é essa chasqui, tá? Ele fazia pontos de parada para esses mensageiros e eles percorriam essas estradas dia e noite com as mensagens, tá? Que tinha no Império. Então, às vezes, uma coisa que estava muito longe ficava sabendo muito rapidamente por conta dessa rede de comunicação, tá bom? Então, aí outras formas de comunicação que eles tinham. Em caso de rebelião, as mensagens eram transmitidas por fumaça durante o dia e por fogos durante a noite, tá bom? E aí, a hierarquia político-administrativa, como que a gente pode ver essa hierarquia? Então, vamos começar lá pelo topo da pirâmide, tá bom? Essa hierarquia, eu vou tratar um pouco dela dentro também da estrutura socioeconômica, tá bom? Porque influencia muito isso, tá? Então, vamos lá. A ponta lá da pirâmide, a gente tem o Inca, que era o imperador, que além de ser chamado de Inca, poderia ser chamado de Sapa Inca, que é o único Inca, ou Inti Picori, que significa filho do sol, como eu tinha falado para vocês. Esse Inca ele se colocava como o início da civilização Inca, então por isso filho do Sol, descendente do deus principal para eles, tá bom? Ele era absoluto e adorado como um deus, tá? E a gente percebe dentro da história dos Incas que havia realmente um cuidado do imperador para com o povo, né? Ele fazia de tudo para que o povo estivesse bem, que tivesse acesso a todas as coisas. Mas isso não era por uma forma dele mostrar que ele era bom, mas sim estava mais ligado à prosperidade do império, em querer fazer com que o império fosse cada vez maior, tá bom? A sua esposa recebia o título de Coia, acho que é Coia que fala, e ela era sua irmã germana, como eu havia falado para vocês, que são irmãos de mesmo pai, e isso acontecia desde o tempo do Topa Inca, tá bom? Além dele ter essa esposa, que era a principal, ele tinha outras mulheres secundárias que davam para ele herdeiros também, tá? Não havia uma regra de sucessão, como eu já disse para vocês. Então, o imperador ele tinha que legitimar o seu escolhido para os altos dignatários, tá bom? Porque senão aconteciam aqueles golpes de Estado, como a gente viu ali na evolução histórica dos Incas, e isso acabava saindo do controle de sucessão, tá bom? Na maior parte das vezes era pelo golpe de Estado que essa sucessão era feita, tá? A sede do governo ficava em Cusco. Cusco significa umbigo do mundo, tá bom? E teve seu apogeu no governo de Topa e Yupanqui, tá? Com o Huayna Capac foi transferida para Tumipampa, tá? Que é uma outra cidade que a gente vai ver um pouco mais para frente. Naquele livro também que eu falei para vocês, a gente consegue ver um pouco sobre isso, tá bom? Sobre essa coisa da mudança das cidades. Depois do Inca, nós temos então o Conselho Real, tá? Aí ele vai falar que o Conselho Real é formado pelo Apu, o Panaca e pelos Panacas, tá? Que são governadores dos Suyos e as famílias nobres. Como que isso era separado? Então, olha lá. Então, quem fazia parte, quem era a PU, que eram os membros, eles formavam a Pulcana, tá bom? Que é o conjunto deles. Quem eram esses Apus? Eles eram parentes do imperador. Então, toda a administração inca, de certa maneira, ficava dentro ali da família do Inca, né? E cada um desses apus que eram escolhidos, eles iam representar as quatro partes do império, ou seja, cada uma das partes do Tahuantinsuyo, tá bom? Essa ideia de que eles eram governadores dos Suyos veio com os cronistas espanhóis, que chamavam eles de governadores ou vice-reis, tá bom? Essa parte aí da Apucana também está ligada a
a terceira linha aqui, né? Que são os turiques, acho que é assim que fala, que tinham funções administrativas e judiciais vindos da etnia fundadora do Império e moravam na capital da sua parte. Então, como é que funcionava? Então, tinha esse conselho real principal, tá bom? E alguns que faziam parte desse conselho principal iam morar na capital de cada uma das partes do Tawantinsuyo. Então, eles iam ser, vamos dizer assim, os governadores das províncias do Tawantinsuyo, tá bom? Dentro também dessa Apucana, a gente tinha algumas pessoas que tinham funções altamente especializadas, tá? Que são os Kipukamayok, tá? Que são aqueles que faziam os quipos, tá? Tá escrito aqui, ó. Que são os fazedores de quipos, tá? Essa parte aqui da nobreza, vamos dizer que ela meio que vai se ligando, né? Existe essa hierarquia, mas só que de certa maneira eles são mais ou menos a mesma pessoa, tá bom? Qual que era a função desses Kipu Kamayoki, que a gente vai ver um pouco mais para frente também? Eles controlavam o trânsito de mercadorias e da população que pagava a corvéia, que é um tributo que é pago por meio de serviço. Então, em vez da pessoa pagar uma quantia, ela fazia um serviço para o imperador e assim ela pagava aquilo. Isso é a corvéia, tá bom? Depois desse conselho real que a gente tinha essas pessoas aí mais importantes, nós temos então a burocracia imperial, tá? No início do século XVI, que já era o fim do Império Inca, ela foi perdendo seu caráter étnico, tá bom? E aí nós temos, a gente vê muito claramente aquela ideia de que o Inca não punha, ele não subjugava muito as tribos que ele colonizava. Ele permitia que essas tribos continuassem com seus chefes, mas eles passavam a fazer parte da burocracia imperial. Quem são esses chefes? Eles são chamados de curacas, tá bom? E que respondiam ao governador das províncias, e o governador das províncias respondia àquele conselho real, a Apucana, tá bom? Então, esses curacas que a gente vê aqui, eles são os chefes de cada um dos Ailus, tá bom? Eles prestavam um juramento ao imperador para mostrar que eles tinham que estar ligados a esse imperador. E eles visitavam anualmente o Inca na cidade de Cusco, sempre no fim da colheita. E levavam presentes para ele para mostrar que eles ainda eram fiéis a esse Inca, tá bom? Mas como eles vinham de tribos diferentes do Inca, isso dava também um potencial de contestação muito grande para eles. Então, que se eles quisessem se rebelar, eles poderiam, tá bom? Então, como eu havia falado, o poder imperial ele chegou até as camadas mais baixas, porque essa burocracia que a gente vê aí, que foi criada de ter a Apucana, que era parte do Conselho Real, e depois ter esses Tuquiris, desculpa, não sei como é que pronuncia, gente, que eram os governadores de províncias, e depois os curacas, fazia com que a ordem do Inca chegasse até as camadas mais baixas, né? Então, de certa maneira, o Inca ele não era uma pessoa desconhecida para a camada mais baixa, tá? E como que era a organização, então, desse povo que a gente tem aqui como nome de Ailus, tá bom? Eles que eram os Ainus, então? Eram aldeias unidas por laços de parentesco ou alianças. E eles se utilizavam da endogamia, que era o quê? Casamentos dentro da consanguinidade. Então, assim, primo que casava com primo, para ficar ali dentro da mesma família, tá bom? E eram pequenas coletividades agropastoris em grandes altitudes, esses Ailus, tá bom? Normalmente, esse curaca que a gente viu aqui, que era o chefe tribal, ele era um descendente do fundador do grupo, tá bom? E que ele trazia com ele uma divindade tutelar, que seria aquela que iria tomar conta daquele Ailu, tá bom? O
espaço territorial do Ailu é chamado de marca, tá? E esse é onde o Ailu fica dentro, tá bom? Vou passar agora para os Ayanas, depois eu volto para a estrutura socioeconômica, que são os próximos slides, tá bom? Os Ayanas, o autor, o Mário Curtis, coloca para gente que eles são chamados de escravos, só que eles não eram propriamente escravos. Por quê? Porque eles tinham bens. Então, eles eram dependentes perpétuos, eles dependiam muito dessa nobreza, dessas pessoas de altas posições, ou do imperador, né? Só a nobreza ou o Inca que tinha Ayanas, tá bom? E por eles terem acesso a terem bens, eles não são considerados escravos. E a sua condição está muito ligada à condição da pessoa a qual eles serviam. Então, vamos dizer assim, havia um compartilhamento de situações entre os Ayanas e a pessoa que eles serviam. Então, assim, vamos dizer, um Ayana do Inca, ele era superior a um Ayana de um Apu, tá bom? Outra coisa também, o Inca, além dessa burocracia que contribuía para que ele se fizesse presente nos Ailus, ele também tomava posse de alguma parte da marca do Ailu para que ele se fizesse também presente ali, para mostrar que aquela parte do Ailu fazia parte daquilo que era do imperador, para mostrar que o imperador estava ali de alguma maneira, tá bom? Como que a nobreza inca ela era separada, né? Quem eram essas pessoas que faziam parte da Apucana, do Turiques e os Curacas, né? Mais precisamente ali dos mais altos, da Apucana e dos Turiques. Quem eram eles? A gente tinha 3 tipos de nobreza, tá bom? Os Curacas também, 3 tipos de nobreza. Então a gente tinha a nobreza que vinha diretamente da família do rei, que eram 11 Ailus da linhagem paterna do soberano Inca, que era o que eles chamavam de Inca por sangue, Incas por sangue. O segundo tipo de nobreza eram Incas por privilégio, tá bom? Que normalmente eram aqueles que falavam o Quechua, que era a língua, mas um Quechua nativo mesmo, tá? E também eram em 11 Ailus de Cusco, tá? Mas por que que eles eram incas por privilégio? Porque o Pachacuti, que é um dos mais conhecidos, né? Eu acho que é o nono governante do Império Inca, né? No momento em que ele assumiu o poder, ele não tem muitas pessoas da sua linhagem paterna para assumir essa apucana. Então ele permite que essa classe dos incas por privilégio sejam criadas para poder suprir essa falta de pessoas na burocracia. E por fim a gente tem os curacas também, que é uma nobreza, mas é uma nobreza mais, vamos dizer assim, regional, tá bom? Com exceção desses 3 grupos que fazem parte da nobreza, os outros grupos não havia uma separação de nobres e plebeus, era todo mundo igual, tá? Agora vamos ver a estrutura socioeconômica, de onde vinha o sustento, né, desses grupos. Então, a gente vê aí agora 2 imagens dos Ailus, né, como é que eles faziam. Então, nós tínhamos dentro do Ailu 2 tipos de terras. Uma terra que era de pastagem, que era de uso comum de todas as famílias que faziam parte daquele Ailu, e também tinham terras de cultura, que eram aquelas onde eles plantavam. Essas terras de cultura, elas eram entregues a uma família que ia fazer usufruto dessa terra. Quando a família, tipo, morria todo mundo e acabava aquela família, ela voltava para o uso comum daquele ailu, tá bom? Com relação aos animais, que animais eles utilizavam? Alpaca e lhama, tá bom? A alpaca, ela é mais conhecida por fornecer a lã, tá bom? Que era usada para confecção de tecidos, e a lhama como animal de carga. Ambos são usados também para alimentação, tá bom? Aqui nós vemos que dentro, né, das técnicas utilizadas para poder se plantar na região onde os incas assumiram
né, o governo, nós temos o terraceamento, né, que a gente aprende por esse nome, mas são os terraços, né? Esses terraços que são feitos para que possa ser plantado no lado da montanha, né? Eles normalmente plantavam o quê? Batata doce, quinoa, que é um legume que eles ainda consomem, abacate, amendoim e yuca, que é uma espécie de mandioca, ananás e principalmente o milho. As três sociedades pré-colombianas vão usar principalmente o milho como base da sua alimentação, tá? Além da técnica dos terraços, a gente tem também a técnica da irrigação desses terraços, né? Que a gente pode ver melhor aí nas imagens, como que era feita essa irrigação. E além disso, eles também tinham uma técnica específica de armazenagem, que eles faziam uma desidratação desses vegetais para que ele pudesse durar mais, tá bom? Quem que ensinava essas técnicas para o povo em geral? Eram pessoas enviadas pelo governo Inca. Então, o governo Inca tinha, né, vamos dizer assim, a sabedoria da plantação, né, de como se plantar, e ele distribuía isso pelo império. Não somente as técnicas em si, como do terraço, da irrigação e de armazenagem, mas também como você saber qual é o momento certo de plantio, o momento da estação certa. Então, até, vamos dizer assim, informações de astronomia, de como ler o sol, para saber em que momento do ano você está, eles ensinavam isso também para as pessoas, tá bom? E outras técnicas, além dessas, né, que vieram de outras tribos, eram ainda estimuladas pelo imperador, tá bom? A gente tem um comércio que era pequeno, mas era regional, tá bom? Que aí eu acho que é nessa parte que ele vai falar um pouco mais sobre o Império Shimo, né, que fala desse comércio exterior, tá bom? Dentro desses IUs, como eu havia falado para vocês, existiam de 10.000, 1.100 e 10. Dentro desses IUs já existia uma hierarquia, tá? E como eu tinha falado, a população pagava um tributo, entre aspas, né, para o seu curaca ou para o imperador por meio da corveia, que é o serviço em si, né, o trabalho em si. Não eram feito o pagamento de tributos em forma de dinheiro, bom, nem era permitido aos curacas fazerem isso. E era imprescindível que o curaca fizesse tudo pelo bem da sua ilha. Então, se tinha viúva, se tinha órfão, era responsabilidade do curaca cuidar dessas pessoas, tá bom? Por fim, o que a gente percebe nos ILUs? Vou voltar aqui na imagem dos ILUs. A tarefa que você fazia dentro do seu ILU dependia muito da idade que você tinha e da sua condição física. Então, os mais jovens e os mais velhos faziam atividades que eram menos penosas, enquanto as mais penosas eram realmente para os adultos e os homens especificamente eram chamados para o exército, além de ter as suas responsabilidades no ILU, tá bom? E mesmo aqueles que tinham algum problema físico, como por exemplo alguma deficiência física ou que tinha algum problema, eles também faziam tarefas de menor dificuldade, mas faziam, tá bom? Por fim, nessa parte socioeconômica é isso que nós vamos ver. Temos também uma parte que eu acabei não colocando aqui porque a gente não encontra, né, imagens sobre isso, né? Sobre o direito penal e a justiça dentro dos incas, tá bom? Então, a fonte de estudo do direito inca é um manuscrito de Poma de Ayala. E ele mostra o que para gente? Que não havia uma igualdade perante a lei, tá? Da mesma forma que as tarefas eram determinadas por idade e condição física, as pessoas que recebiam as penas dentro da lei também estava dentro dessa hierarquia que a gente viu. Desde o pessoal do Ailu receber a pena mais pesada até o Inca ser totalmente isento de qualquer tipo de pena, tá bom? Então, assim, não quer dizer que a nobreza não recebesse penas mais duras, ela recebia, mas
primeiro se dava a mais leve, tá? Dentre as penas que a gente tem, por isso que eu também vou disponibilizar o texto para vocês, que eu procurei fazer realmente um resumo. Então, depois, se vocês quiserem se aprofundar mais, lá tem todos os detalhes. Então, se alguém matava outra pessoa, a pena era de morte de várias formas. Eu coloquei de vários fortes aqui, mas é de várias formas, tá? Então, ele descreve ali de que maneira as pessoas eram mortas. Crimes contra o patrimônio eram severamente reprimidos, adultério era severamente punido, revoltas contra o INCA e alta traição eram crimes de extrema gravidade, tá bom? E a natureza, ela era protegida contra depredações, da mesma maneira como nós vimos com os maias, tá bom? O que era importante para a sociedade? Ela preocupava em se defender e aplicar uma pena justa. Então, o que importava era a pena ser justa, tá? Apesar de ter essa diferença na hierarquia, buscava-se sim realmente ter uma justiça. E os processos eram muito simples e rápidos, tá? E existia uma hierarquia possível de apelação, tá? Isso é o que a gente pode dizer sobre a parte do direito. Agora a gente vai ver um pouco melhor sobre a arquitetura, tá bom? Eu separei em arquitetura e indústria artística essa parte, né? Para ficar um pouco melhor para vocês entenderem. Então, da mesma maneira como os incas foram influenciados em outras áreas, né? Eles também foram muito influenciados pelos povos anteriores a eles, principalmente na arte, tá? Mas eles utilizavam aquilo que os povos tinham da maneira como eles achavam melhor e utilizavam aquilo que apetecia olhar para eles, tá bom? Das características da arquitetura, existem três características que permanecem, tá? Que acaba que sempre, de alguma maneira, aparece. A primeira delas, que são as mais constantes, é uma abertura trapezoidal, né? Que ela é retinha em cima e mais inclinada do lado, ela não é em 90 graus, ela tem uma angulação. Na costa, a gente vai encontrar a arquitetura mais à base do adobe. O que é o adobe? É o tijolo de barro secado ao sol. E nas terras altas é a pedra que impera dentro da arquitetura, tá bom? Segunda característica que é mais constante, a gente vê a utilização da técnica de pedra com maestria. O que é essa técnica de pedra? É você fazer um entalhe muito bem feito dessa pedra, mas também um encaixe muito perfeito. Na hora que a gente for ver as imagens, vai ser assim, salta aos olhos como eram bem encaixadas essas peças, tá bom? Como a gente pôde ver também, acho que no povo Chimo, né, que não usavam, só confirmar para vocês, no povo de Tiahuanaca, eles não usavam argamassa, e isso permanece dentro do Império Inca. E o que era importante para eles? Era fazer grandes construções, tá bom? De aparência maciça, com linhas horizontais que causavam uma sensação de peso. Então, você olha para aquela arquitetura, você vê que ela é pesada, que ela é muito forte, né? Ela se sustenta muito bem. Eles foram grandes construtores de cidades, mas principalmente respeitando a topografia do lugar. Eles acompanhavam a topografia do lugar para fazer essa construção dessas cidades, tá bom? E o que eram as cidades? As cidades, elas eram centros administrativos, militares e cerimoniais. Então, a população presente nessas cidades não era tão grande, tá? A população estava mais concentrada nos ailhus do que nas cidades, tá? Nós temos 10 cidades que, sim, saltam aos olhos dentro da história inca, tá bom? Nós vamos começar pela capital, Cusco. E o interessante foi que eu achei um blog de um cara que foi visitar e ele trouxe algumas informações interessantes pra gente que o Mário Curtis não cita, pelo menos nessa parte do livro, tá bom? Então eu me utilizei um pouco disso. Então essa parte vai ser um pouquinho mais densa de parte escrita por conta disso, tá bom? Primeira coisa que a gente percebe sobre a capital Cusco, a forma que ela foi feita. O formato da capital, ela era em formato de puma, como a gente pode ver nessa imagem aí, tá bom? Ela imitava um puma, que é um dos 3 animais mais importantes dentro
do imaginário inca. É o puma, o condor e a serpente, se eu não me engano, tá bom? A cabeça do puma aqui era a fortaleza que a gente vai ver mais um pouquinho mais para frente. Era uma fortaleza que protegia a cidade de Cusco, tá bom? Ele era o centro político e religioso do Império Inca. Inicialmente, ela foi um conjunto de cabanas em volta de um santuário dedicado ao Sol, que é o Templo do Sol, que era o templo principal do Império Inca, tá bom? Ela foi só se desenvolver sobre o governo do Pachacuti, como a gente viu lá no momento que a gente estudou sobre ele, tá bom? 30 anos após a conquista, muita coisa dessa cidade ainda permanecia intacta, mas com o passar do tempo, isso foi totalmente destruído, tá bom? A gente vai ver isso agora daqui para frente. A área central de Cusco era habitada pelo Inca, por sacerdotes, altos funcionários e alguns nobres, como a gente viu lá na hierarquia, alguns slides para trás, tá bom? Então aí olha que interessante, ele mostra pra gente, esse cara aí, que existem indicações, né, no meio da cidade mostrando em qual lado você está. Então olha só, aqui no mapa a gente tem o Conte Suyo escrito dessa maneira e lá no chão de Cusco está escrito dessa maneira. Então é aquilo que eu havia falado, né? Depende muito da grafia. Mas é interessante ver isso. Eu tentei encontrar a imagem que provavelmente deve ter 4 imagens dessas, mas eu não encontrei, tá bom? Mas achei bem interessante, por isso eu coloquei. Então vamos lá, o que aconteceu com as principais obras arquitetônicas do Império Inca? Algo que acontecia normalmente em qualquer lugar que os espanhóis chegavam. Eles não destruíam, eles construíam em cima, tá bom? Então, olha aí, a Catedral de Cusco, ela iniciou a sua construção em 1560, tá? Um estilo gótico, renascentista e barroco, levou mais de 100 anos para ser terminado, tá bom? Então, olha lá, como de costume daquela época, qualquer local de cultos da civilização dominada era destruído e substituído por templos católicos, tá bom? Então, a Catedral de Cusco ela está construída em cima de onde era o Palácio de Viracocha, que era Viracocha, que era um dos governantes incas, tá? Aqui a gente vê que realmente a gente consegue ver alguma coisa ou outra ainda presente, tá? Da arquitetura inca, né? A junção das pedras e tal, mas percebe-se que foi realmente bem destruído, tá bom? Aqui nós temos o que? A Igreja da Companhia de Jesus, tá? Que é outro ponto marcante da Praça das Armas, tá? Que é a praça central de Cusco hoje em dia. Ela foi iniciada a construção em 1571, tá bom? Em cima do antigo palácio do último Inca, do Huayna Capac, tá bom? Que é um exemplar ímpar do estilo barroco andino. Então aí a gente consegue ver a presença das pedras aqui mais juntas, né? Que é uma característica inca, mas depois a gente vê a presença do estilo barroco, né? Então, acho que as próximas imagens vai ficar mais claro isso, tá? De que eles construíam em cima mesmo. Mas apesar da gente ter essa substituição, né, das coisas dos incas pela cultura europeia, a gente ainda tem muita presença desse legado inca e também eles buscam lembrar isso agora. Então aí o centro da Praça das Armas tem uma estátua do Pachacuti, que foi o grande soberano inca, tá bom? Aí nós temos então uma rua, né, Calle Atumumimboque, que é uma rua ali próxima que mostra a presença de vários muros de construções antigas incas, tá bom? E que aí sobre esses muros eles construíram coisas importantes para os espanhóis quando eles chegaram, tá bom? E agora vocês vão conseguir ver claramente esse encaixe das pedras, tá? Então aqui é a rua em si, tá bom? O que me choca muitas vezes é o tamanho das pedras, né? E apesar desse povo não conhecer a roda, do tamanho da força humana que eles utilizaram para poder levar essas pedras de um lugar ao outro para construir os seus monumentos, tá?
Aqui é a entrada de um templo inca que foi transformado na entrada de uma casa, que a gente pode ver a forma, né, trapezoidal, né, ó, um pouco melhor. Aqui esse é muito interessante, porque existia, a gente vai ver isso um pouco melhor na parte da religião, existiam virgens do sol. Essas virgens do sol, elas tomavam conta, né, da parte religiosa, de certa maneira, e também eram usadas como sacrifício humano em determinados momentos, tá bom? E onde era a casa dessas virgens foi se demolido uma parte, né, como a gente pode ver, porque a base aqui ainda está presente, e foi construída uma igreja e um convento em cima, tá bom? Aqui agora, então, nós temos o quê? Foi falado, né, por mim, que existia no meio da cidade de Cusco o Templo do Sol, que era de suma importância para os incas, que é o Coricancha, tá bom? Mas o que eles fizeram com esse Coricancha? Eles destruíram uma parte e construíram um mosteiro de dominicanos por cima. Vai ficar muito claro isso nas imagens. Então, de certa maneira, eles não destruíram tudo, mas também não preservaram boa parte das coisas, tá bom? Então, ele foi construído em 1534, em cima do Templo do Sol, tá bom? E o seu nome significa cercado de ouro. Por quê? Porque os muros eram revestidos de ouro, existia um jardim com estátuas de ouro maciço em tamanho natural, tá bom? Mas o Pizarro fez a festa quando ele chegou e levou tudo isso embora. Uma coisa ou outra ainda está exposta no Museu Inca, que o blogueiro diz que é um dos melhores museus para se visitar em Cusco, né? Mas muita coisa foi perdida, infelizmente. Então, aqui nós temos a entrada, né, desse mosteiro. Se a gente olhar para a base dela, a gente vê muito claramente a presença desse estilo Inca, né? Dessas pedras muito bem encaixadas. Aqui é a vista da lateral do museu, do mosteiro, desculpa, que a gente consegue ver onde era o jardim de ouro e a gente consegue, o blogueiro fala, né, lá no seu site que existem 3 tipos de arquitetura diferente aí, uma pré-incaica, uma incaica e uma pós-incaica, que é essa europeia, né? Então a gente vê que é uma coisa que vai se misturando à outra. Esse aqui são os muros antigos do templo Inca, tá? Pelo que eu pude entender, eles estão dentro desse mosteiro, eles podem visitar, tá bom? O encaixe é realmente, assim, excepcionalmente perfeito, né? Pensar o nível de tecnologia que eles tinham para aquela época é algo, assim, fascinante de se ver, tá? E essa aqui é uma das relíquias de ouro que se tinha, né, nesse templo e que conseguiu ser salva de alguma maneira, tá bom? Aqui nós temos Saque Saruaman, tá? Que é a cabeça do puma, que é essa fortaleza que protegia Cusco que eu falei para vocês. E era também refúgio para os habitantes de Cusco durante um ataque, tá? Ela ficava em cima de uma colina, tá bom? E ela é feita de alvenaria do tipo poligonal, tá? O, o soberano responsável por fazê-la foi Tupac Yupanqui, tá? Ele mobilizou cerca de 20 mil trabalhadores. Desses 20 mil, 4 mil foram mandados para Minas para retirar essas pedras, e milhares desses restantes de 20 mil foi responsável por transportar essas pedras até o lugar onde ia ser feita essa fortaleza, né? A gente pode ver aí na segunda imagem o tamanho que eram essas pedras, tá? No livro, o Mário Curtis fala que era uma fortaleza que tinham 3 patamares, tá bom? E tinham 3 torres, 2 que eram específicas para proteção e uma terceira que era onde ficavam os aposentos do Inca, tá? Naquele livro Infanto Juvenil que eu falei para vocês, também fala muito bem disso, sabe? É bem interessante. O meu professor ele faz realmente uma descrição muito bem feita do que teria sido essa fortaleza, tá bom? Agora nós temos aí uma outra cidade que se chama Ollantaytambo, tá bom? Aí a gente pode ver algumas das ruínas, tá? Ela era uma pucara ou uma praça forte, que era chamada, e fica localizada no fértil vale do rio Camuio,
tá bom? Entre os Andes e precipícios, tá? Aqui nessa segunda imagem a gente pode ver algumas das partes, né, dessa cidade e quais eram seus significados, tá bom? E realmente eles obedeciam, né, o que a topografia permitia, né? A gente pode ver que para a construção mesmo de casas, eles usavam também os terraços para isso, tá bom? Nós temos também aí a mais conhecida de todas, que era Machu Picchu, né? Que do Quêntia significa montanha ou pico velho. Por meio do livro do meu professor, eu descobri que existe uma outra montanha também muito semelhante a Machu Picchu, que se chama Montanha ou Pico Novo. Agora em Quechua eu não vou me lembrar o nome, mas lembra muito Machu Picchu também. E é bem interessante saber que existiam. E se conta, né, que essa cidade de Machu Picchu, ela era importante porque era como se fosse um centro científico para o Império Inca, tá? Era um lugar onde eles desenvolviam muita coisa. Eu vou mandar para vocês depois o blog que eu encontrei e o blogueiro ele tirou algumas fotos sobre isso, né? De instrumentos que eles usavam para fazer medidas astronômicas. É bem interessante, tá bom? E por mais que fosse um centro, vamos dizer assim, entre aspas, educacional, né? Era uma cidade com defesas também, tá? Aqui nós temos um mapa, né? Do que seria a cidade de Machu Picchu, tá? Até nesse blog ele vai explicar como que se chega lá, esse tipo de coisa, tá bom? Nós temos agora aí Tumipanga ou Pumapongo, tá? Eu não sei porquê, mas a nomenclatura dessa cidade mudou, tá bom? Essa cidade foi a cidade que. Só um instante. Me lembro que algum dos soberanos mudou a cidade de Cusco para uma outra que, se eu não me engano, é essa aí, tá bom? Que a mudança foi feita. Eu só não estou encontrando aqui agora, tá? Mas provavelmente eu devo ter falado no primeiro slide, tá? No primeiro vídeo. E essa aí é uma das ruínas que a gente pode encontrar ainda, tá? Depois nós temos Cajamarca, tá? Com essas ruínas. Aqui, pelo que eu vi na internet, é uma casa de banhos inca, tá? Depois nós temos o Anuco. Aqui é uma formação geológica que eles chamam de coroa do Inca, tá bom? Que a gente pode ver de novo os encaixes, as pedras, a porta trapezoidal, tá? Jaujá, que é outra cidade que era importante para os incas. Huaytará, que a gente pode ver também a presença dessa ideia de preservar o alicerce do que era Inca e construir o europeu por cima. Outra coisa que também que tem no blog é que ele fala que, acho que é 1600 e alguma coisa, teve um terremoto muito forte nessa região. E o mais interessante foi que tudo aquilo que os europeus construíram em cima do que era Inca ruiu, não aguentou, enquanto o que era Inca permaneceu intacto, conseguiu aguentar toda a força do terremoto. E por fim a gente tem Vilcachuamã, tá bom? Que é essa outra cidade e que a gente pode ver também que existe essa junção do que é Inca e europeu. Agora nós vamos ver a indústria artística. Dentro da indústria artística nós temos esculturas, tá bom? Em objetos portáteis, né? A gente pode ver que aqui parece uma colher, né? Provavelmente seria algum utensílio que eles utilizavam. Tapeçarias e cerâmicas que utilizavam cenas do cotidiano ou motivos geométricos, tá bom? É algo muito presente também.
A metalurgia ela era muito utilizada, tá? Eles utilizavam que tipo de metal? Ouro, prata, a platina, o cobre e juntavam o cobre com o estanho para fazer o bronze. Eles não conheciam o ferro, tá bom? Eles usavam tanto para fazer armas como para fazer decoração, tá? E os tecidos que eles utilizavam a matéria-prima do algodão e da lã que eram tingidos, tá? Onde que esses tecidos eram feitos? Eles eram de fabricação doméstica e principalmente nos mosteiros do sol, tá? Que é onde aquelas virgens que eu comentei para vocês ficavam. Então, a maior parte do que era feito de tecidos eram feitos por essas virgens, tá? Escrita, calendário e literatura, tá? Com os incas, a gente não vê uma escrita propriamente dita, tá bom? Se não existia uma escrita, como que eu posso falar que existia uma literatura? Porque isso era passado para frente por meio da transmissão oral. E existia uma pessoa específica dentro da hierarquia inca que era responsável por tomar conta dessa sabedoria, que era o Amalta, tá? Esse Amalta era a pessoa que era considerada sábia e que deveria tomar conta de toda a história inca. Mas aí entra naquela situação de que a pessoa poderia escolher o que ela queria passar para frente ou não, tá bom? Nós temos então aí de que maneira que eles faziam a organização burocrática, que eu já comentei com vocês lá para trás, por meio dos contabilistas que são os Quipucamaioques, que utilizavam o quê? O quipo. O que é o quipo? É uma linha horizontal da qual pendem outras linhas verticais, tá bom? Como que eu vou saber o que está escrito nesse quipo? Só se o Quipucamaioque me contasse o que era. Então, consegue-se chegar a uma ideia do que é que está escrito aí hoje em dia, mas eles falam que é muito difícil porque somente a pessoa que fez sabia o que ela estava querendo passar com isso. Fala-se que tem alguma coisa narrativa por trás desses quilos, mas normalmente se traduz mais como uma forma aritmética de se contar alguma coisa, tá bom? Então, era uma combinação de cordas coloridas de várias espessuras com nós de vários tamanhos, tá bom? O sistema dos incas, ele é decimal, diferente lá do maia, que era vigesimal, tá bom? Além dos quipos, eles usavam ábacos também, e tinham um sistema de medidas e pesos muito desenvolvido para a época, tá bom? Então, aqui tem uma explicação mais ou menos de como era feita a contagem, né, desse quipo, depois vocês podem ver com mais calma, tá bom? Aqui a gente tem alguns exemplos dos quipo camaioques, tá? O calendário deles era solar, tá bom? Mas tinham 12 meses lunares. Então a gente pode ver aqui, né, nessa imagem que nós temos o Sol e a Lua, né? Presentes para você saber em que momento você faria uma festividade, alguma coisa. E aqui um desenho de um calendário Inca com 12 meses, né? A gente pode ver que cada um está significando algum momento dentro da cultura Inca aí, tá bom? A astronomia para eles, ela estava muito mais ligada às atividades agrícolas, como eu já comentei com vocês, do que propriamente em conhecer os astros, como era feito pelos maias, tá bom? E para finalizar, a religião. A religião ela é um elemento muito presente na vida tanto do homem comum como da auto-administração inca, tá? E o autor fala: não se compreenderá a natureza do Império Inca sem se ter ideia da religião em que baseava-se toda a sua vida e da qual o governante era uma parte integrante, né? Que é aquela ideia de que o Inca ele era endeusado, tá bom? Então se respeitava a crença dos povos submetidos, mas também se colocava a crença do Império Inca, meio que se utilizava das duas coisas, tá bom? Eles pegaram alguns deuses, né, desses povos submetidos, mas colocavam sempre o culto ao deus Sol, tá bom? Então nós temos o que dentro dessa religião? As huacas, que são objetos de culto com animismos e fetichismos, tá? Os
Cônopas, que são gênios familiares ligados ao culto dos antepassados, né, que seria aquele que protegeria, né, e o Curicante, que é o Templo do Sol em Cusco, que eu já mostrei para vocês, tá bom? Então, nós temos a presença de diversos festivais, sacrifícios animais e humanos. Quando que esses sacrifícios aconteciam? Momento de ascensão ao trono, em que existia alguma catástrofe de ordem natural, tá bom? E na doença do Inca. E na maior parte das vezes elas eram crianças, tá bom? Era um clero muito numeroso, mas que tinha uma hierarquia de sumo sacerdote, sacerdote e sacerdotes secundários. Dentro desses ainda existia adivinhos, curandeiros, feiticeiros e também as virgens do sol. Que nós temos alguns dos deuses, tá bom? Dos incas, mas se eu não me engano, eu vou passar para vocês também uma explicação sobre isso, tá bom? Bom, ficou um pouco longo, mas eu espero que vocês tenham gostado, tá bom? Qualquer dúvida, eu estou à disposição. Vou preparar a aula dos astecas para a semana que vem e também já preparar as questões para mandar para vocês, tá bom? Qualquer dúvida é só me chamar no zap, gente. Boa noite e um bom fim de semana.